Bom dia a todos. Chamo-me Rogério Mauro, sou responsável por desenvolvimento de negócio de digitalização na Festo. Estaremos começando a nossa apresentação. Bem, algumas instruções, né? Levaremos em torno de 60 minutos. Utilizem, por favor, o módulo de perguntas para enviar suas dúvidas e comentários, ok? Ao final dessa apresentação, estaremos respondendo todas as perguntas enviadas e estaremos também compartilhando todo o material apresentado aqui após o evento, ok? Então, não deixem de fazer suas perguntas e comentários e, ao final, estaremos respondendo. Bem, a agenda de hoje, estaremos falando sobre o portfólio de digitalização da Festo, né? Então, começaremos com uma introdução, uma visão geral. Estaremos também apresentando templates de analíticos e dashboards, bem como contextualizando com exemplos de aplicações. Estaremos também ouvindo sobre a VDMA, uma associação parceira da Festo, Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas e Instalações Industriais, com o seu Thomas Ulbrich, ok? Bom, fica o convite, né, para uma visita às nossas instalações. Temos 43 mil metros quadrados de instalação fabril, bem como nosso escritório corporativo e laboratórios, onde podem fazer uma visita virtual ou presencial às nossas instalações para entender um pouquinho do nosso portfólio, da nossa experiência, da nossa história, tá? A Festo está há mais de 50 anos no Brasil, temos mais de 53 mil projetos realizados, 40 mil produtos em catálogo, mais de 500 colaboradores, enfim, uma empresa consolidada que pode estar provendo produtos e soluções para todo o mercado industrial aí, ok? Temos uma divisão que é a Didatic, que atua no segmento educacional, provendo conteúdos programáticos, desenvolvendo projetos em conjunto, bem como provendo soluções e sistemas para o segmento educacional. A gente começa sempre remetendo, né, a quais são os problemas históricos da indústria, né? Se você não mede, você não gerencia, né? Se você não tem sensores capturando dados em tempo real e, de alguma maneira, levando esses dados para serem transformados em informação, você nem sabe o quanto você está perdendo ou deixando de ganhar, né? Aí vem os desperdícios, né? Os custos altos, uma gestão reativa, informação errada, ilhas, né, operando, e uma falta de harmonia e equilíbrio em toda a cadeia produtiva, tal que você nem sabe o quanto você está deixando de ganhar ou perdendo, né? A indústria 4.0 vem justamente propor, né, uma conexão, né, uma comunicação em tempo real, horizontal e vertical entre equipamentos e sistemas, de tal maneira a você estar capturando em tempo real dados que são relevantes para a tua aplicação, esses dados, de alguma maneira, subindo para uma ferramenta de analíticos, tratar e transformar em informação para nortear tomadas de decisão, sejam elas estratégicas, táticas ou operacionais, né? E sempre objetivando, né, aumento de faturamento, né, por ter uma maior eficiência, através de uma maior produtividade, redução de custos operacionais e de manutenção, tendo aí uma maior integração entre áreas e departamentos, gerando uma economia em escala em toda a cadeia produtiva, né? E a médio e longo prazo, sustentabilidade, né? Então, como não usar dos benefícios de tomar decisão baseada em dados para ganhar assertividade, né? Para ganhar eficiência, produtividade e redução de custos, né? A gente vai estar falando do portfólio da Festo voltado para a transformação digital. Então, temos aí um conjunto de hardware, software e serviços para estar provendo para o nosso mercado, ok? Desde que se fala em indústria 4.0, a Festo tem sido um membro ativo junto a entidades de classe na cooperação regional, nacional e internacional, ajudando a escrever conceitos, tecnologias e estratégias para a transformação digital. De tal forma a estar podendo prover uma jornada integrada em todo o ciclo de negócio para os nossos clientes, desde um âmbito de aprendizagem até um âmbito de otimização de processos industriais. Então, numa etapa de engenharia e comissionamento,
onde se conceitua, se projeta, se constroem soluções, temos um conjunto de ferramentas dotadas de recursos para tornar esse desenvolvimento de engenharia otimizado. Temos um conjunto de produtos com toda uma tecnologia embarcada e conectáveis à internet para estar realmente fazendo parte de arquiteturas digitais. E no âmbito de operação e manutenção, onde se visualiza, se analisa e se otimiza, temos um conjunto de ferramentas analíticas dotadas de algoritmos de inteligência artificial para predição e aprendizagem de máquina, bem como a ferramenta de gestão de mantenimento ou gestão de manutenção, onde você praticamente elimina papel a zero e torna todo o seu processo de manutenção digitalizado. Então, essa é uma visão geral, desde que se conceitua, projeta e constrói, até que se opera, mantém e otimiza. Esse slide, a gente procura dar uma visão bastante geral do portfólio de produtos inteligentes da FESP, que normalmente fazem parte de arquiteturas digitais. Então, desde o sensor à nuvem, temos produtos e soluções. Sensores, atuadores, válvulas, terminais de válvulas, conversores de protocolo, controladores programáveis, IHMs, posicionadores de válvulas, sistemas de manipulação, enfim, uma porção de produtos e soluções do sensor à nuvem e um conjunto de ferramentas que podem ser fornecidas as a service em todo o ciclo para estarmos provendo essa solução integrada que temos falado. As nossas soluções de digitalização, elas, em geral, vão ter direta e indiretamente apelos de controle de condição, manutenção preditiva, eficiência energética e otimização de processos industriais. Ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai estar deixando mais e mais claro, ok? E buscamos sempre ferramentas para estar nos destacando no mercado, né? Buscando códigos abertos, plataformas abertas, de tal maneira a estarmos versáteis a nos comunicar com outras marcas, com outras tecnologias e estarmos podendo trazer uma transparência em todo o processo industrial, né? Através de um melhor entendimento do nosso processo produtivo junto ao nosso cliente, né? Provendo novos serviços, novos modelos de negócio e atuando nas áreas de automação elétrica, automação de processo e automação pneumática. Então, são soluções completas aí. Tá? A gente vai estar dando uma visão em alguns dos produtos principais, né? Depois software, serviços, pacotes e soluções, ok? Esse é o terminal de válvula inteligente, o VTM, é um produto que se destaca no mercado pela tecnologia que tem embarcado, né? Então, ele é um dispositivo que é programável por aplicativos, de tal maneira que você consegue, com uma única válvula, um único módulo, através da programação por aplicativos, estar configurando para exercerem uma porção de funções pneumáticas, como o exemplo aqui. Esse que é um regulador de fluxo, um regulador de pressão e uma válvula piloto num único módulo, né? E existe uma porção de combinações tais que você consegue eliminar uma porção de periféricos da tua topologia, diminuindo o espaço de painel, reduzindo a suscetibilidade a defeito, a desgaste, por toda a tecnologia estar embarcada na eletrônica que ele tem, capturando, tratando e levando diagnósticos avançados da sua aplicação, né? Esse é um dispositivo que pode ainda se comportar como master, ou seja, você pode acoplar CPU e PLC, você consegue acoplar I/Os e fazer com que a arquitetura fique um grande controlador com um terminal de válvula integrado, tudo no mesmo barramento, no mesmo conjunto. Imaginem o quanto isso não traz de otimização de solução, de diminuição de espaço de painel, entre outros benefícios que a gente vai estar comentando à frente, né? Então, são várias funções pneumáticas substituindo uma porção de componentes aí em uma única válvula. Eis aqui um exemplo, né, pessoal? Imagine uma solução convencional ou uma solução padrão, onde praticamente você tem 34 componentes na tua solução, né? Então, regulador de pressão, sensor de pressão e uma porção de periféricos aí, né? Se você aplica o nosso VTM, o terminal de válvula inteligente, você tem uma redução de custo de projeto em torno de 5%, uma redução de montagem em startup em torno de 18%,
né? Redução de custo na entrega dos produtos e 40% de otimização dos custos, dado a operação e a tecnologia que ele traz embarcado, né? Então, se você comparar uma solução padrão com uma solução com um terminal de válvula inteligente, onde você elimina todos esses componentes individuais, você acaba tendo todos esses ganhos, né, que somam aí cerca de 65% de redução de custo entre projeto, montagem, entrega e operação em si. E por que em operação ele traz tantas vantagens, né, ou redução de custo, né? Porque ele é um produto autoajustável, né? Então ele faz com que a pressão de trabalho seja a menor possível por essa autorregulação, né? E ele tem uma porção de recursos tecnológicos tais que fazem com que você reduza a pressão e aumente a vida útil de todos os componentes que ele está controlando, todos os atuadores que ele controla numa solução. Temos ainda um módulo de eficiência energética, que é a combinação desses 4 elementos, pessoal. Válvula de fechamento elétrica, sensor de fluxo, sensor de pressão e módulo de rede num único conjunto. Esse é um dispositivo que fica na entrada da máquina, trabalha numa vazão de trabalho de 5.000 litros por minuto e tem basicamente 3 funções. Ele faz o desligamento automático em modo de espera do sistema, então ele detecta o comportamento da máquina em operação. Quando a máquina para de operar, ele corta a alimentação e faz com que o sistema desligue, de tal forma você não ter um vazamento passivo de ar comprimido, né? Ele faz ainda a detecção automática de vazamento, né? E pela tecnologia embarcada e conectividade que tem, consegue fazer os diagnósticos avançados, né, de vazão, pressão e consumo de energia, né? E levar esses dados para serem tratados de uma maneira mais estratificada em nuvem, né? Eis um exemplo aqui, né? Imagina uma máquina, né, que tem um consumo de 720 litros por minuto, opera 24 ao dia, 4.200 ao ano, 8.400 horas ao ano, né? Imagina esse dispositivo, né, na entrada da máquina, né? Ele faz com que você reduza, né, a emissão de CO2 em um ano em torno de 1,8 tonelada, né? Por cortar a alimentação e fazer as funções que ele realiza, né? Então, é um produto que realmente traz uma sustentabilidade ambiental, traz uma sustentabilidade financeira em termos de redução de consumo de energia e realmente tem se destacado e feito parte de arquiteturas de digitalização, assim como o terminal de válvula inteligente que comentamos há pouco, né? Entre outros produtos, né, pessoal, como esse composto modular aqui, que é um filtro regulador de pressão, com módulo de posição de falha, válvula de segurança, booster de vazão, tem ainda esse posicionador de válvula, né, que é conectável via HART, em EDDL, ou FDT, DTM, né, de tal maneira que você consegue aí ter uma gestão de ativos e ter aí um conjunto bastante integrado para trazer uma gestão de ativo e nortear decisões aí, certo? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho da nossa plataforma de software, né? Há cerca de 3 anos, a FESP fez uma porção de investimentos, né? Entre elas uma aquisição de uma empresa global, líder em inteligência artificial, e hoje temos uma plataforma completa para digitalização em todo o processo produtivo, tá? É o FESP Automation Experience, né? Ele aproveita aí de tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas, de edge computing para aplicações industriais, tá? Então, o FESP Automation Experience, que é a nossa plataforma de software, pessoal, tem basicamente 3 módulos. O módulo de visibilidade e análise, que é dotado de ferramentas de analíticos para desenvolvimento de dashboards, tal que você consiga fazer um monitoramento e análise online de variáveis de máquinas, equipamentos e processos para visibilidade histórica e visualização do comportamento em tempo real de variáveis quaisquer, variáveis relacionadas à pneumática, relacionada à elétrica, relacionada à automação de processo, de manufatura, qualquer variável que chega na ferramenta para ela tratar, se devidamente desenvolvida a ferramenta de analíticos, vai te trazer em dashboards e gráficos o comportamento estratificado dessas variáveis em tempo real, ok?
Tem ainda o módulo 2, né, que é o módulo dotado de algoritmos de inteligência artificial para predição e aprendizagem de máquina, né? E esse módulo ele é alimentado pelo módulo 1. Então, imagine um comportamento histórico de variáveis. Esse comportamento histórico vai indexar nas equações complexas do módulo 2 para fazer a predição de como essas variáveis vão se comportar em determinado período de tempo, bem como ensiná-las a operar de uma forma mais eficiente possível para que você tenha uma maximização de um OEE, por exemplo. Tá? E tem ainda o módulo 3, que é de gestão de manutenção, que a gente vai estar explorando um pouquinho mais à frente. Então, temos os 3 módulos, são independentes, ou seja, você pode adquirir, por exemplo, somente o módulo 1, ou somente o módulo 3, ou módulo 1 e 2, ou 1, 2 e 3. Né? O estado da arte seria adquirir o módulo 1, 2 e 3, você tem lá a ferramenta de analítica, comportamento em tempo real, alimentando as equações matemáticas, né, os algoritmos de inteligência artificial para predição e aprendizagem de máquina, que, por sua vez, podem alimentar o módulo 3, endereçando ações de manutenção de maneira preditiva, otimizada, inteligente, de tal maneira a otimizar o seu processo industrial, maximizar o seu OE. Né? Então, o Fast Automation Experience, ou como a gente costuma chamar de Fast AX, né, ele é uma ferramenta completa que acaba te trazendo uma transparência ao processo, coleta de dados, análise, otimização do fluxo de trabalho, gestão de ativos, de tal maneira a você ter aí decisão baseada em dados, né? E ele te permite ter inteligência artificial do componente à nuvem, tá? É uma ferramenta bastante complexa e completa para aplicações quaisquer, tá? Aqui uma visão um pouco mais de planta, né? Então, o Fast Automation Experience ou Fast AX nos permite ter uma inteligência industrial e sempre vai ter, direto ou indiretamente, apelos de eficiência energética, né? Através de trazer aí um norteio, né, de ações preditivas em relação à otimização do consumo de energia, qualidade preditiva, né, ou manutenção preditiva. Né? E quando bem aplicado, bem desenvolvido, né, costuma trazer redução de perdas ou custos em torno de 45%, bem como reduzir paradas não planejadas em torno de 20%. Tá? Vamos mostrar logo mais alguns exemplos de aplicação que contextualizarão o que temos dito aqui. Tá? Nesse slide, a gente dá uma visão geral de como funciona, né, a mecânica de aprendizagem de máquina. Então, imagine um comportamento em tempo real de variáveis quaisquer. Os algoritmos de aprendizagem de máquina fazem um modelamento matemático dessas variáveis, avalia-se o modelo, otimiza-se o modelo, chega-se a um comportamento ideal dessas variáveis. Esse comportamento ideal ele é comparado com o comportamento real, em tempo real, trazendo uma detecção de anomalias que se convergem para uma localização e uma classificação de forma específica, como, por exemplo, aqui, ruptura na membrana da válvula, ou atrito no cilindro, ou até mesmo, por exemplo, danificação no rolamento. Né? Então, é uma ferramenta que traz, a nível de componente, um ponto específico e a sua causa raiz para nortear decisões assertivas em tempo, de forma preditiva. Tá? Então, o Fast Automation Experience, ou Fast AX, é uma ferramenta, é um sistema de auto-otimização, onde ele detecta anomalia, visualiza e analisa, mapeia, direciona, gera tarefa, checa a tarefa, identifica e treina, e assim faz uma auto-otimização cíclica, de tal maneira a trazer uma maior eficiência e produtividade para os nossos processos industriais. Okay? Quando se fala em serviço, a Festo pode prover desde uma consultoria para levantar as necessidades, levantamento em campo, site survey, definição de escopo em conjunto com os clientes, desenhar a solução, a arquitetura, desenhar uma agenda de transformação digital, curto, médio e longo prazo, bem como prover sistemas completos com aquisição de dados, desenvolvimento da engenharia em cima das nossas ferramentas e prover soluções turnkey em digitalização através do modelo de assinatura ou diferentes formas aí,
como melhor convier, tá? Então, aqui nesse slide fica claro, né, um exemplo. Imaginem uma solução, né? Seja uma máquina, uma linha, um processo ou uma planta, tudo se passa como você ter um conjunto de sensores no campo. Esses sensores vão capturar dados em tempo real. O controlador vai aquisitar esses dados, vai propagar, converter isso em protocolo MQTT, por exemplo, e via Node-RED vai chegar na ferramenta para ela tratar. A ferramenta ela pode ser apenas o módulo 1 do FastAX, que é uma dessas 4 ferramentas, tá? Pode ser o módulo 3, que é o de gestão de manutenção, ou pode ser 1 e 2, ou 1, 2 e 3. Não importa, depende da complexidade da aplicação, podemos fornecer de forma compatível com o custo-benefício daquele empreendimento. Tá? Então, você tem lá o conjunto de sensores, ele está capturando esses dados, o PLC aquisita, propaga e a ferramenta trata. Tá? Pode ser ou o PLC da máquina ou pode ser um PLC dedicado para ser o concentrador dessas variáveis, uma vez que você tem linhas, processos ou plantas. Né? É uma questão de discutir a topologia, discutir a arquitetura, tá? E fazer essa solução. A gente pode prover ou simplesmente do gateway para frente, ou seja, o gateway em si, que é da Festo, a ferramenta de analíticos, o desenvolvimento da engenharia em cima dos analíticos, o licenciamento por subscrição, o modem e o plano internet, né? Seria somente a porção digitalização. Podemos ainda fornecer automação, mas a digitalização, ou seja, o painel com o PLC, a programação, a aquisição de dados, a IHM, ou então o pacote turnkey de digitalização, do sensor à nuvem, sensoriamento, infraestrutura, automação, né, para aquisição desses dados via PLC, conversão para MQTT, ferramenta de analíticos e engenharia de forma geral. Tá? Então, podemos prover ou digitalização, ou automação e digitalização, ou instrumentação, automação e digitalização. Tá? Nesse slide, a gente costuma destacar alguns aspectos. Primeiro, reforçar que a Festo tem produtos e soluções do sensor à nuvem. Né? Segundo, versatilidade de comunicação, pessoal. Vejam que comunicamos em Ethercat, OPC-UA, Profinet, Ethernet IP, e, portanto, podemos estar nos conectando a outras marcas, como Siemens, Rockwell, Beckhoff, Onro, de maneira fluida, de maneira natural e nativa, né? E até a nuvem. Tá? Um outro ponto que a gente destaca é a nossa ferramenta de digitalização não precisa que tenha produtos Festo abaixo. Tá? Então, tudo se passa como chegando em OPC-UA, os dados, convertendo em MQTT, a ferramenta, uma vez bem desenvolvida, vai tratar os dados da mesma maneira. Então, não depende de produtos Festo, mas temos, e pode ser uma miscelânea. Né? A gente vai estar entrando agora, mostrando alguns exemplos de templates de analíticos, né, de dashboards, visando produtividade, redução de custos, eficiência e redução de desperdícios. Uma das ferramentas do módulo 1 do FastAX é o MEPO, né, que o próprio acrônimo diz, Monitoramento de Equipamento e Processo Online. Ele nada mais é do que um historiador que pode tratar, né, e trazer o comportamento em tempo real de variáveis quaisquer. Eis aqui um exemplo, por exemplo, numa aplicação de fermentação, numa usina de açúcar e álcool, por isso aqui grau de fermentação, então quantidade recebida, processada, característica do produto, variáveis quaisquer você consegue visualizar de maneira estratificada. Tá? O MEPO consegue ainda fazer correlação de variáveis interdependentes, como, por exemplo, rejeitos versus temperatura em um mês, né? E trazer isso por amostragens de tempo, por turno, dia, semana, mês, ano, e com isso você conseguir visualizar a análise do que você precisa naquele determinado momento. Tem ainda a ferramenta OE. Né? O OE ele é um indicador que ele é resultante de 3 parâmetros. O parâmetro qualidade, disponibilidade e performance vão resultar no OE. É mais uma ferramenta do módulo 1 do FastAX, né? Que nós podemos visualizar de forma detalhada detalhes da produção, né? E sempre buscando maximizar a qualidade dos produtos que estão sendo desenvolvidos, disponibilidade, evitar ociosidade ou coisa do tipo,
e performance, né? Fazer com que a máquina, né, ou o conjunto trabalhe da forma mais equilibrada e harmônica possível, de tal maneira a ter uma maior performance resultando no OEE. O OEE consegue dar uma visão estratificada de gestão de paradas, análise de Pareto, gráfico de pizza, se a parada foi oriunda de problema mecânico, operacional, instrumentação ou elétrica, e por aí afora. Consegue ainda colaborar, né, de uma maneira otimizada e amigável entre manutentores de diferentes turnos, gestor de manutenção, ter uma visualização mais macro, mais micro, uma visão estatística, e com isso fazer uma gestão detalhada das suas paradas para evitar que elas aconteçam, né? O módulo 1 ainda tem uma terceira ferramenta, que é o CEP, né, que faz o controle estatístico de processo, de tal forma que em tempo real você consiga ver comportamentos como variância, apontamentos, né, como variância, curva normal, desvio distribuídos, de tal maneira a estabilizar a qualidade do teu processo industrial. Tá? Então, falamos de MEPO, OEE e CEP. São 3 ferramentas do módulo 1 do Festo Automation Experience, que é a ferramenta de analíticos. Comentamos também sobre o módulo 2, que é o cérebro da ferramenta, que é dotado de algoritmos ou equações complexas para predição e aprendizagem de máquina, né? E o módulo 3, que é de gestão de manutenção, que faz muito mais do que isso. Consegue gerir, pela eficiência que nos traz, incidentes e trazer um registro completo da tua máquina, né? Então, qual é o processo tradicional de manutenção? Baseado em papel, né? Onde você tem que ter um esforço tremendo para manter aquela documentação atualizada, você não consegue ter uma colaboração entre envolvidos no processo de manutenção, você tem que necessariamente estar baseado em papel, você tem que necessariamente estar presencialmente na máquina ou na planta, e você acaba tendo vários custos e ineficiências com isso, né? O Smartness, ou o módulo 3 do Festo Automation Experience, ele traz uma digitalização completa, via tablet ou smartphone, ou até mesmo no seu desktop, de qualquer lugar, ou ou qualquer hora, você consegue atuar no teu processo de manutenção de maneira ativa, né? Você consegue, por exemplo, salvar arquivos quaisquer, como listas de instruções, lista de materiais, imagens, fichas técnicas, vídeos, treinamentos, arquivos quaisquer, você consegue salvar em menu, segmentar por máquina, ter um processo organizado e digitalizado, controle de versão de documentos, atas de reunião, arquivos quaisquer. Você consegue importar e exportar documentos, de tal maneira que você consegue visualizar em tempo real. Você pode, por exemplo, da tua casa, de noite, acessar aquela documentação e rechecar um detalhe, ou rechecar o que aconteceu há 3 meses atrás, para evitar que aconteça novamente, ou se aconteceu novamente, você consegue ter uma reação mais rápida, você consegue ter uma visualização em tempo real, utilizar recursos de realidade aumentada, realidade virtual e até mesmo metaverso, né? Se projetando para dentro da planta mesmo sem lá estar, né? E com isso atuar de forma rápida, eficiente e econômica em todo o teu processo de manutenção. O resultado de toda essa digitalização de arquivos e colaboração, né, por você estar operando em nuvem, te traz uma agenda, né, inteligente de manutenção, eficaz, né, priorizando as tarefas de tal maneira a evitar paradas não planejadas, tornar o seu processo de manutenção mais fluido, mais otimizado, menos custoso e aumentar a longevidade dos seus ativos, de tal maneira a ter ganhos operacionais e de manutenção, certo? Com isso, você acaba tendo uma maior produtividade, aumento de faturamento, sustentabilidade e tudo mais, né? Imaginem que você tenha o estado da arte, né? O módulo 1, 2 e 3 do Festo EX. Então, o comportamento em tempo real de variáveis, o módulo 2 fazendo a predição e aprendizagem de máquina, e o módulo 2 alimentando o módulo 3, endereçando essas ações e norteando essa agenda de tal maneira a ter um maior uptime, né? Aqui um exemplo, né, de realidade aumentada aplicada à operação, né? Então, vejam lá, por exemplo, os analíticos ali, né? E você utilizando aí de recurso de realidade aumentada, né? É apenas um exemplo, um vídeo rápido que ilustra o que estamos comentando, né?
é um dos recursos que a gente pode estar oferecendo como parte da nossa solução, ok? É uma ferramenta ainda que te traz alertas operacionais, né, com recomendações, causas, raízes, identificação, endereça ações extremamente colaborativas. Então, o módulo 3, que é o Smartness, te traz uma porção de benefícios, como economia de tempo, né? Você gasta menos tempo pesquisando e investigando problemas, executando de forma mais rápida, evitando contratação de consultorias e tudo mais, porque você consegue, através da digitalização, ter respostas muito mais rápidas. Você traz uma eficiência para toda a equipe, porque você compartilha o tempo todo, né? Experiências entre todos, né? Você importa e exporta informações, você não precisa necessariamente estar no local, é independente de localização, você reporta o incidente diretamente onde ele ocorre. No aspecto educacional, né? Imagina uma agenda para novos colaboradores, uma agenda de treinamento que estão gravados lá, que podem ser realizados sem que tenha que ter um instrutor, operando em nuvem e utilizando recursos da indústria 4.0, né? A gente vai estar dando alguns exemplos de aplicação para contextualizar tudo que falamos, né? São alguns poucos exemplos, porque não temos muito tempo, né? Mas olha só, esse é um caso de digitalização de paletizadoras da BASF, né? Onde a gente aplicou o MEPO, o OEE, tem o terminal de válvula inteligente, aquele que eu comentei no início da reunião, o módulo de eficiência energética, tá? Então, esse não tem o módulo 2 e 3 do FastAX, é apenas o módulo 1, mas é uma solução de digitalização de paletizadora, né? Então, um rápido vídeo que ilustra um pouco de tudo que falamos, né? Então, vejam lá o tablet, né? Operando em nuvem e ele está visualizando em tempo real, né? Monitoramento de tempo, inteligência operacional, OEE, manutenção preditiva de servomotores e eixos, variáveis em tempo real sendo visualizadas, né? Monitoramento de vida útil, né? Analíticos, gestão de paradas, notificações e tratativas. É um vídeo que ilustra um pouquinho de tudo que falamos, esse é apenas o módulo 1, mas é muito comum, né? Quando a aplicação ela não é complexa, não adianta você comprar um módulo 2 ou 3, né? Tem ainda uma aplicação que a gente forneceu para a Fiat Chrysler, né? É uma aplicação de controle de força de grampo, né? Onde, de fato, com o MEPO, o OE, mais o terminal de válvula inteligente, o módulo de eficiência energética, conseguimos efetivar um controle na força do grampo, controle na velocidade do grampo, detecção automática de vazamento, trazendo aí uma economia de 50% no uso de ar comprimido, né? Monitoramento em nuvem. É mais um videozinho que também ilustra um pouquinho, vejam lá o terminal de válvula inteligente, né? O VTM, o módulo de eficiência energética, né? E a nossa aplicação. Aqui no nosso laboratório, a gente tem uma unidade dessa aplicação, né? E se nos visitarem, seja virtualmente ou presencialmente, poderão vê-lo funcionando com simulações aí, ok? É um pouquinho do que mostramos aqui. Tem ainda um outro caso, né, que fornecemos para a General Motors, né, uma solução de digitalização envolvendo o MEPO para uma prensa Schuler, variável das prensas Schuler, de prensas Schuler. Começamos com uma prensa, já estamos replicando para uma segunda e tem algumas outras aí. E tem um apelo de visibilidade em tempo real, eficiência energética, né, trazendo aí uma economia, né, uso de ar comprimido em 25% e uma maximização do OE em torno de 15% por evitar paradas, dado a visibilidade histórica do comportamento das variáveis relacionadas à prensa, ok? Esse é um caso da BMW Alemanha, né? São mais de 3.000 pistolas de solda, com controle de monitoramento de condição. Esse tem o módulo 1, 2 e 3, tá? Onde você tem uma predição, aprendizagem e um processo de manutenção completamente digitalizado. São mais de 3.000 pistolas de solda. Monitoramento de condição, predição, aprendizagem de máquina e gestão de manutenção, de tal maneira que tem trazido para a BMW Alemanha 20% de redução de paradas não planejadas, né?
Isso já vem se replicando em outras montadoras, como a BBA na China, Suzuki na Hungria, temos piloto na Volkswagen Alemanha, Volkswagen Brasil, Porsche, entre outros clientes do setor automotivo. Tá? Aqui, nesse slide, a gente mostra um pouquinho dos analíticos, gráficos, né? São 3.400 pistolas de solda. Né? Esse é um caso, né, que tem um apelo de manutenção preditiva, né? Inclusive é na nossa fábrica lá em Scharnhausen. Eu tive a oportunidade de há 2 meses atrás visualizar pessoalmente o antes e o depois, né? Foi uma aplicação que, através do FastWAX, módulo 1, 2 e 3, conseguimos otimizar o processo de manutenção e limpeza contínua da máquina, né? Uma máquina-ferramenta, né, que trabalha, né, com plástico, alumínio, né, com muita sujeira, cavacos e tudo mais, e precisa de uma constante limpeza e otimização do processo de manutenção. Tivemos um saving aí, né, uma redução de custos em 15 mil euros no primeiro ano. Já estamos no terceiro ano aí, a cada ano, salvando aí custos de 15 mil euros. Né? É uma solução que parece trivial, né? Mas que tem trazido aí retornos relevantes para a Festo. Né? Esse é um caso, né, de manutenção preditiva, né, para fabricante de máquinas de embalagem. Então, imaginem, são máquinas, né, onde você tem aí muitos atuadores, né, que se movem em tempos de ciclo curtos, em grande número, né, de atuadores, então fica complicado a detecção de falhas, né, se não tiver um processo de predição e aprendizagem de máquina. Né? Então, a previsão de falhas de cilindros pneumáticos potencializa nosso portfólio digital junto a outras tecnologias de automação envolvidas. É uma solução bastante usada que a gente fornece para fabricantes de máquinas de embalagem. Tá? Esse aqui é um caso interessante, né? É uma fábrica de bolachas, né? Tem um apelo de qualidade preditiva. Lembra que eu falei que o FastWAX ou ele tem eficiência energética, ou qualidade preditiva, ou manutenção preditiva? Esse é um caso de qualidade preditiva, né? Imagina serrar bolachas, né? Se você não tem um processo de predição e aprendizagem de máquina de tal forma a evitar refúgio, né? A evitar rejeito, né? Você tem uma alta taxa de rejeição das bolachas. Foi um caso que a gente tem conseguido trazer 100 mil euros de saving por ano, né, para o nosso cliente. Detecção precoce de defeitos é crucial na produção de bolachas, dado o preço dos recursos, o custo na detecção tardia. Né? Então, é bastante interessante também. Esse é um caso de manutenção preditiva e energia eficiente, né? Na Unilever, né, na Inglaterra, né? Então, diminuiu o consumo de energia nas linhas de embalagem, né? Essa máquina aqui, né? Detecção automática de problemas no fornecimento de energia, através de um sensoriamento e através de análise de dados pneumáticos e não pneumáticos para identificar anomalias no desempenho. Esse também é um caso que tem o módulo 1, 2 e 3. Tá? Esse aqui também na Unilever, porém no Peru, é uma máquina de sorvete. Ele tem um apelo aí de eficiência energética, emissão, né, de CO2, né, eficiência energética e também manutenção preditiva, né, detecção precoce de paradas não planejadas em máquinas de processamento de alimentos. Também, né, você tem aqui o módulo de eficiência energética, você tem sensores inteligentes, você tem o módulo 1, 2 e 3 do FastWAX, fazendo a aprendizagem de máquinas, né, algoritmos de aprendizagem para otimizar o processo. Né? Esse caso aqui é na Campo Frio, né, uma máquina de frios, né, também detecção precoce de paradas não planejadas e máquinas de processamento de alimentos. Tá? Esse aqui, processamento de embalagens, é para produção de papelão, né? Então, detecção precoce de desgaste em máquinas de embalagem. Então, vejam, o FastWAX, ele pode prover soluções completas, né? Mesmo para aplicações que não são tão complexas do ponto de vista de quantidade de máquinas e tudo mais, mas às vezes em uma máquina ou em uma linha, você tem uma quantidade bastante significativa de atuadores, né? E de tal forma a serem importantes aí que a gente está aplicando ferramentas de digitalização. Tá? Esse é um caso na Lavita, né, que a gente começou 3 anos atrás com um singelo MEPO, né, 4 variáveis monitorando através do MEPO,
de repente fomos otimizando, agregamos outras variáveis, chegamos a 50 variáveis, aí agregamos o OEE, que é a outra ferramenta do módulo 1 do FastAX, de repente replicamos isso para uma segunda máquina, uma terceira máquina, estamos renovando a anuidade, né, das 3 máquinas, replicando para uma quarta máquina, e já se planeja, né, incorporar o módulo 2 do FastAX e, quem sabe, o módulo 3 também, para a gente chegar naquela solução integrada em todo o ciclo produtivo da planta. Tá? É um case bastante interessante aqui no Brasil. Tá? Tem outros casos no Brasil, como Unilever, entre outras soluções aí, mas que não dá para a gente estar falando sobre todos aqui. Tá? Esse é um último caso, que é uma parceria entre a Festo Noruega e uma startup norueguesa, né, que em conjunto fizemos uma solução de digitalização aplicando o terminal de válvula inteligente, tal que conseguimos uma dosagem precisa de nitrogênio para inibir a emissão de gases do efeito estufa no esterco de gado para a produção de fertilizantes orgânicos. O quanto não se tem em toda a cadeia produtiva de benefícios, apelo de sustentabilidade ambiental, eficiência energética, redução de custos, produtividade, isso tem realmente revolucionado essa cadeia de suprimentos ao redor do mundo. É um grande exemplo, nesses links aqui tem a reportagem detalhada de como foi todo o processo, desde o flerte entre Festo e a startup, ao desenvolvimento da solução conjunta e os resultados obtidos, bem como replicação, ok? A gente costuma dizer, né, a Festo, ela é o intermediário na cadeia de valor para a indústria 4.0, então ela costuma desenvolver parcerias com quem pode complementar, né? Como a Microsoft, por exemplo, ou startups, ou universidades, ou até mesmo através de pilotos e provas de conceito, né? Conseguimos, com parcerias a clientes, fabricantes de máquinas e tal, desenvolver soluções em conjunto. Assim como parceiros como Siemens, Rockwell, que podem complementar o nosso escopo, já que são bastante fortes do meio da pirâmide de automação para cima, enquanto a Festo tem bastante relevância do meio da pirâmide para baixo, né? E com isso, através de parcerias, podemos levar soluções completas aos nossos clientes, tá? Eu vou passar agora a palavra para o nosso parceiro, né, o Thomas Ulbrich, né, da VDMA, que é a Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas e Instalações Industriais, para estar falando um pouquinho da VDMA e de soluções que podem estar agregando valor no contexto da nossa reunião aqui, ok? Eu agradeço a todos, espero ouvir perguntas no final para poder responder, ok? Um abraço. Oi, obrigado, Rogério. Nós vamos continuar apresentando um pouquinho a nossa associação e o nosso tema é o PCOA. Eu também convido depois o meu colega da GIZ, Johannes Klingberg, para explicar um pouquinho o lado mais tecnológico. Mas começamos com a apresentação da nossa associação e de nossos grupos. Fabiana. Bom dia, tudo bem? Mais uma vez, Festo, Rogério, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por estarmos aqui. A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre a VDMA aqui no Brasil e, na sequência, como o senhor Thomas disse, eu vou passar a palavra para o senhor Thomas e ele vai passar para o Johannes, que também vai fazer uma pequena prévia aí sobre o que é o PCOA. Bom? Bom, como eu já disse, primeiramente, obrigada mais uma vez aí, Festo, pela oportunidade. Vou falar um pouquinho sobre o que é a VDMA, que é a Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas e Instalações Industriais. Hoje, a VDMA mundialmente representa 3.500 empresas membros na indústria de engenharia. A VDMA ela está estruturada em 38 associações comerciais, são 6 filiais regionais, Berlim, Bruxelas, as filiais estrangeiras como o Brasil, a China, a Índia, o Japão, a Rússia e a Áustria. A VDMA também tem vários grupos de trabalhos, fóruns, que trabalham para essas empresas e para essas empresas localizadas a nível global.
Também tem os departamentos e centros de competências, empresas, fundações. E a VDMA organiza vários fóruns setoriais europeus e mundiais. Bom, a VDMA, na verdade, ela representa a ampla indústria de construção e fabricação de máquinas a nível global. Aqui no Brasil, nós temos o escritório localizado aqui, vai fazer 10 anos no ano que vem, desde 2013, o Sr. Thomas está aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, e aqui nós também atuamos em diversos setores da engenharia, vou falar um pouquinho logo, mostrar um pouquinho sobre quais os setores nós temos aqui, mas a principal função é contribuir para a promoção das relações econômicas entre o Brasil e a Alemanha. A gente promove as atividades com as empresas membros através dos contatos e representantes das indústrias, as embaixadas, os consulados e outras associações. Na verdade, só para comparar um pouco, talvez para entender, a VDMA ela é como se fosse a nossa ABMAC, que é a Associação de Máquinas aqui no Brasil, mas a VDMA mesmo, ela representa a nível global as empresas e indústrias de máquinas. Bom, e aqui no Brasil ainda nós estabelecemos os contatos, o Sr. Thomas e eu, a gente tem visitado e visita agora pós-pandemia as empresas para manter uma maior proximidade, entender o que as empresas precisam, gostariam de entender. Nós compartilhamos as notícias relacionadas com os diferentes setores da engenharia, as notícias que vêm da Alemanha, ou a nível global mesmo, que nós temos um centro na Alemanha, em Frankfurt, a gente traz isso para os nossos associados aqui, a gente faz a tradução quando necessário do alemão para o português, e a gente faz os encontros com os membros, que são cerca de 320 empresas membros localizadas aqui no Brasil. E esses encontros a gente realiza 1 ou 2 vezes por ano, por setor, e a gente também faz um encontro de todos eles reunidos juntos aqui. A gente faz 1 vez por ano um encontro que a gente está prevendo agora para o final do ano. Bom, esses são os setores localizados aqui no Brasil, que a gente dá o suporte para o setor de máquinas, construção, mineração, de intralogística, a movimentação de cargas. Temos o setor industrial de máquinas e processamento de embalagens e de alimentos. Tem o setor de máquinas que transformam a madeira e ainda o setor de máquinas de equipamentos para a indústria de plásticos e borrachas. Também ainda a gente suporta e faz alguns suportes aqui no Brasil em outros setores que a VDMA lá na Alemanha, a nível global, faz. Um deles é a UPCOA, que é a Plataforma de Comunicação Aberta da Arquitetura Unificada, a linguagem global da produção, né? Para nós, seres humanos, só um exemplo, né? A linguagem é um meio fundamental para a comunicação entre si. A linguagem conecta e permite a compreensão. E como é que essas máquinas, hoje em dia, né? Como é que elas fazem para se comunicar? Como que acontece isso? Como que acontece essa troca de informações bem-sucedida de uma máquina para outra? E a resposta para isso é a linguagem global da produção, que é a UPCOA. O desafio dela é definir a gramática, o vocabulário para acontecer essa troca de informações de uma máquina para outra. Bom, mas se quiserem saber um pouco mais sobre o PCOA e o que é o PCOA, eu vou passar a palavra para o Sr. Thomas e para o Johannes, que eles são especialistas não, mas que entendem um pouco mais e conseguem falar um pouco o que a VDMA e a UPCOA têm em comum, que elas trabalham juntas. Oi, obrigado, Fabiana. Eu também não sou especialista técnico, mas o Johannes depois vai explicar um pouquinho mais esse slide, especialmente porque esse slide é a chave para entender o PCOA. Eu só queria acrescentar um pouquinho que nós, o VDM, somos uma plataforma das empresas aqui, dos nossos membros, mas também da indústria. Eu também estou em contato com a ABMAC, com outros ABPLAS, com outras associações. E a ideia é que, na verdade, nossa visão do VDMA é que não tem assim um mercado fechado de máquinas ou de tecnologia no Brasil. Não, essa ideia não. Hoje tudo é globalizado, quer dizer, nossas empresas
são membros da ABIMAC, nossas empresas também produzem na China, importam para o Brasil, e nossas empresas estão vendo onde é a tecnologia do futuro, sempre olhando para frente. A tecnologia do futuro é que as máquinas vão e já estão comunicando-se independente do fabricador das máquinas. É a mesma coisa como Bluetooth ou UBS, é um sistema, uma linguagem, um standard que facilita ou que possibilita que um produto, independente do fabricante, pode se conectar com outro produto. E, como todo mundo sabe, o Bluetooth é uma coisa que funciona muito bem. Eu não preciso me preocupar se eu compro um celular ou um alto-falante. Eu posso conectar esses dois produtos, independente onde eu compro os produtos, qual é o fabricante do produto. E a mesma coisa está acontecendo no mundo das fábricas. E, como tudo, um standard só pode ser um standard, não tem 2 Bluetooth ou 3 Bluetooth standards, não é um. UBS também só é um UBS no computer, não tem 5 normas. Isso é o que nós estamos tentando explicar um pouquinho. A ABIMAC e outras pessoas aqui que ainda não estão assim nesse caminho, mas vão chegar lá que o PCOA já é o standard fora do Brasil, já é o que as empresas usam, e assim eu também estou muito grato que nós temos essa conexão com o Festo. E meu especialista, Andreas Fahrt, que vocês estão vendo aqui no slide, também podem perguntar ele perguntas técnicas ou perguntas como é na Índia ou na China, mas ele está olhando para o mundo inteiro só com esse assunto OPCOA. Sim, aqui nós fizemos junto com o Johannes também, aqui em São Paulo, nós fizemos uma roadshow, começando em Buenos Aires, e especialmente com a ajuda também de Festo, para explicar ao público. Ainda o público é pequeno, ainda é uma coisa para especialista, mas nós precisamos começar com esse grupo, como é o PCOA no mundo, quais são as vantagens. Isso agora também quero passar a palavra para Johannes Klingberg, dizendo que ele não é parte da nossa associação, mas parte de uma outra organização que ele vai explicar atual, mas nós dois estamos trabalhando muito junto aqui no Brasil, agora o PCOA, antes no NR12, mas o tema é enorme, estandarização. Eu estou muito grato que o Johannes pode explicar talvez ainda um pouquinho mais sobre o lado técnico do OPCOA. Johannes, você está na Alemanha agora, né? Sim. Ah, tá vendo. Correto. Obrigado, Thomas. Obrigado, Fabiane. E obrigado, Rogério. Obrigado à Festo pela oportunidade aqui de participar. Só acrescentando talvez um pouco o que o Thomas já mencionou aqui, que nosso projeto que nós implementamos pela GIZ para o Ministério Alemão de Economia, em conjunto com o Ministério da Economia aqui no Brasil, né, visa justamente promover esse ambiente de interoperabilidade para a indústria 4.0. Né? A época em que você dependia de protocolos e tecnologias proprietárias na indústria acabou com a indústria 4.0. Né? Você depende desse fluxo de informações entre organizações, etc. E talvez um ponto que eu queria especialmente chamar a atenção, ou reforçar o que o Rogério já mencionou várias vezes, com essa questão da sustentabilidade, né, e do ESG, né, as famosas siglas aí, a demanda de você fornecer dados junto com o seu produto sobre o processo, né, com que uso de energia elétrica foi feita uma peça em plástico, etc. Né, todas essas questões estão chegando, né, essas demandas. Você não vai conseguir mais vender uma peça de plástico no mercado internacional se você não fornecer essas informações juntas. E isso gera uma demanda muito grande, né, como o Thomas já disse, de padronizar os protocolos, a tecnologia,
mas vocês que conhecem, com certeza, a discussão em torno de OPC-UA, não temos apenas o desafio de padronizar a tecnologia, né, mas a semântica dos dados. E, claro, o exemplo do Bluetooth sempre fica muito didático, né, mas dar play ou aumentar o volume é um pouco menos complexo do que os comandos, né, que nós temos na indústria. E aqui eu queria só explicar o grande trabalho que a Andreas vem fazendo no mundo inteiro, né, com a VDMA, é justamente em função que o conhecimento dos domínios, né, das soluções e dos dados necessários para cada tipo de máquina seja mais especializado onde ele for, fica com os fabricantes, né? O fabricante que conhece a máquina dele, ele sabe qual é a melhor forma de estruturar esses dados, né? Então, esse é o grande esforço que a VDMA está fazendo agora, numa colaboração mundial, justamente, de definir para cada tipo de máquina essa semântica dos dados, né? É um projeto gigante, é um esforço muito grande, mas o benefício, né, em termos de menor custo de integração, afinal das contas, para o cliente final, compensa e muito, né? Então, isso é um trabalho que está em pleno andamento, né? Eu tive a oportunidade de visitar junto com o Andreas a feira de Hannover nesse ano, né? E você escuta a cada esquina que está chegando, né? O OPC-UA já é uma realidade nas grandes empresas hoje e elas estão no processo já de fazer esse rollout para as suas fornecedoras para implementar, né, esse conceito de fluxo horizontal de informações na cadeia de valor, né? Então, acho que um ponto bem importante para o Brasil, né? Se a gente constata que para o Greenfield isso já está fora da questão, né? As empresas cada vez mais vão adaptar esses Companion Specifications de OPC-UA, vão adotar esses modelos de informação para OPC-UA do Global Production Language. Agora, para o Brasil, eu acho que o ponto que nós já discutimos bastante é a questão de retrofitting, né, de sistemas existentes no brownfield, e isso gera uma oportunidade muito grande para o Brasil, né? Já se adequar, já antecipar essa chegada dessa tecnologia. E para isso, é o meu último comentário e o meu convite. Nós elaboramos, inclusive também com participação da Festo, mas de outras empresas, associações, né? Nós fizemos junto com a VDMA um grupo de trabalho que inclusive tem encontros, tem encontros frequentes, está aberto também a participações, quem tiver interesse, mas nós principalmente geramos um guia rápido de como esse tema da padronização de comunicação de máquina entra em projetos de retrofit. E nós podemos aqui disponibilizar, é um documento neutro, né, financiado ali pelo nosso projeto, ou seja, na cooperação bilateral, não tem nenhum interesse comercial por trás, realmente a nossa intenção aqui é disseminar essa informação, né, informação de primeira, inclusive aqui dos colegas da FESO, né, na sequência aqui nós podemos disponibilizar esse link para vocês acessarem esse material. E agora eu paro por aqui, agradeço mais uma vez e ficamos aqui abertos a perguntas. Muito obrigado, pessoal. Bom, a gente também agradece mais uma vez pela participação. Deixei aí também os contatos, tanto do Andreas, depois a gente passa todo o material para a FESO também, o material apresentado e os contatos, tanto nossos quanto do Johannes e do Andreas da VDMA presente lá na Alemanha, em Frankfurt. Obrigada mais uma vez, Rogério. Legal. Bem, a gente vai caminhando para o final da sessão, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a VDMA
pela parceria, pela participação, né? Agradecer também a participação de todos, né? Apenas um fechamento antes das perguntas, temos aqui algumas perguntas, né? Mais uma vez, reforçar, né, que a Festo ela pode prover soluções completas para a transformação digital, então contem com a Festo para desenvolver uma agenda de digitalização. É uma agenda viva, uma agenda gradual, que a gente pode fazer de forma consultiva e gradualmente ir digitalizando a tua produção ou a tua aplicação. Se você digitalizar 20% da tua aplicação, talvez você resolva 80% dos seus problemas. Então, não é um bicho de 7 cabeças. É uma questão de mapear onde estão os problemas, os gargalos, e construir de forma consultiva com a Festo uma agenda viva de digitalização, começando com o módulo 1, ou com o módulo 3, ou com o módulo 1 e 3, ou gradualmente ir agregando à medida que a complexidade da digitalização vai aumentando e você vai conseguindo compatibilizar o custo-benefício desse investimento, ok? Contem conosco para tal. Convite para uma visita virtual ou presencial em nossas instalações aí, para mostrarmos todo o nosso portfólio aí de forma mais personalizada, ok? Um abraço a todos, um bom dia, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, legal. Tchau.